Estamos recebendo nesta manhã o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o deputado estadual licenciado José Carlos Barbosa. O Barbosinha, já quero agradecer pela sua presença, secretário. E quando se fala em segurança pública, lembramos de armamento, viaturas, equipamentos e o mais importante, não é? O policial. Neste ano de 2016, o governo de Mato Grosso do Sul ele atingiu o objetivo de investimentos e também na redução da criminalidade. Bom dia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen Sestari, amigo Sérgio Cruz, Madureira, amigos da FM Capital. Penso que num cenário de extrema crise, dificuldade, aumento do índice de criminalidade em todas as partes do país, sim, principalmente na região norte e nordeste, no Mato Grosso do Sul, hoje nós temos 20 estados da federação, se fossem empresas privadas, em estado de falência, porque não consegue pagar o salário dos seus servidores. Mato Grosso do Sul se inclui dentre um daqueles 6 estados da federação que estão adimplentes. E além de pagar o salário de seus servidores em dia, realizando investimentos. O governo do Mato Grosso do Sul, em junho de 2016, lançou o programa MS Mais Seguro. Primeira etapa foi no mês de junho. Fizemos entregas importantes de quase 7 milhões de reais de investimentos, motocicletas, armamentos, equipamentos de proteção individual. Em outubro fizemos a segunda etapa de mais de 11 milhões e agora, na semana passada, que antecedeu ao Natal, a terceira etapa com investimento de mais 14 milhões, totalizando aí 306 viaturas que nós entregamos da metade do ano para cá, mais de 555 armamentos, armas longas, munições, equipamentos de proteção. Uma grande discussão que existia eram os coletes dos policiais vencidos, a reclamação de combustível, de consertos de viaturas, e nós cessamos essas reclamações. Fizemos a distribuição de quase 6 mil coletes, resolvemos o problema do abastecimento, recuperação de viaturas, e estamos num grande projeto do MS Mais Seguro, com mais de 60 milhões em licitação, para que no decorrer de 2017 possamos continuar investindo nas nossas forças de segurança. Além da questão salarial, que é importante, Carmen, é muito importante que tenha também investimento em equipamentos de proteção, em bons armamentos, em munições e também viaturas para que os nossos policiais possam executar suas atividades. Portanto, num cenário de extrema crise, penso que o saldo para Mato Grosso do Sul seja positivo. Tivemos aumento na parte de furto e de roubo, mas tivemos diminuição na questão dos homicídios. E o grande vilão, Sérgio, da questão do roubo é o celular. 54% dos roubos registrados na nossa delegacia, capital é igual também ao interior, 54% é roubo de celular. E aí tem com um detalhe, não é? Esse produto é trocado em boca de fumo, e que também a Polícia Civil aí já fazendo um trabalho, a Polícia Militar também, para tentar fechar essas bocas de fumo, consequentemente diminuindo, porque se eu não tenho para quem, o ladrão não tem para quem vender o celular, para onde trocar, claro que aí também diminui, e aí vem o trabalho de investigação, né? Exatamente, além do trabalho para poder desmantelar as bocas de fumo, porque realmente o celular acaba sendo uma moeda de troca importante, também a investigação nessas empresas que promovem consertos de celulares, reparos de celulares, para verificar se realmente aquelas peças, aqueles componentes têm notas fiscais, têm as suas origens identificadas, para que a gente possa acabar com a questão do comércio, do mercado negro do celular. E é muito importante as pessoas. Tem muita gente que não registra o e-mail do celular, o número, aquele código de segurança do celular. Aquilo é vital para a polícia. Quando a pessoa leva para a autoridade policial o número do e-mail, mesmo que o sujeito troque o chip, ele consegue identificar esse celular. Portanto, é muito importante que a população, além dos cuidados básicos, de utilizar o celular de forma ostensiva em local ermo, onde não tem a presença ali das forças de segurança, que procure registrar esses números, porque são muito importantes do ponto de vista da investigação, para que possa localizar esse aparelho. Como é que faz isso, secretário? Registrar o e-mail?
o número... Ele sai na nota fiscal ele e vem também na no nota aparelho. fiscal e no aparelho. Uhum. Asterístico, jogo da velha, tem uma forma... Tem ali, é bem tranquilo de identificar isso. Bem Quer dizer, tranquilo. Levando isso para a polícia facilita muito o trabalho Facilita de muito o localização. trabalho, e isso, na verdade, deveria ser um trabalho de utilidade pública. As pessoas, parte considerável das pessoas que procuram a polícia para registrar roubo ou furto de celular, não tem anotado, perde a nota. A identidade do aparelho. A identidade do aparelho. Isso é vital para que possa fazer esse rastreamento. Secretário, o Jornal Correio do Estado de hoje traz uma manchete, na sua manchete, triste recorde de Mato Grosso do Sul, fazendo um balanço, né, não só da atividade da polícia na fronteira, mas a preocupação que é hoje, que sempre foi, né, e hoje acentuadamente, da fronteira seca do Brasil, fronteira Brasil-Paraguai, fronteira Brasil-Bolívia. Como é que está a Secretaria de articulação da sua secretaria com o governo federal para ampliar esse serviço e trazer mais tranquilidade à fronteira e, por conseguinte, ao estado inteiro? E ao Brasil, né, porque o tráfico nacional passa por aqui. Sérgio, esse foi o grande debate que nós travamos com o governo federal ao longo de 2016. Desde quando eu assumi a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, nós iniciamos um grande debate com o governo federal. Mato Grosso do Sul possui características especiais. São mais de 1.500 quilômetros de fronteira, 550 quilômetros de fronteira seca. É uma fronteira permeável, seja na parte de água, né, nos 1.000 quilômetros que nós temos de fronteira de água, lagoas, e na parte seca, que se confunde. Né? Nós temos 12 cidades gêmeas que, na verdade, a divisa dessa cidade se confunde. Portanto, pelas divisas de Mato Grosso do Sul, nós temos entrada de armas, munições, o tráfico de entorpecentes. E o governo federal, ao longo dos anos, o que ele fez? Ele abandonou a fronteira. Se nós olharmos e compararmos os efetivos da Polícia Federal, os efetivos da Polícia Rodoviária Federal, nós vamos observar que ao longo dos anos a população do estado dobrou e o efetivo encolheu. Portanto, o governo federal, ele relegou, deixou aos estados a responsabilidade de cuidar de suas fronteiras. E o que nós temos cobrado do governo federal não é apenas a questão do policiamento de fronteira, é a questão, por exemplo, do tráfico. Nós somos recordistas absolutos em apreensão de drogas. Só que na medida que você apreende a droga, você retém o preso no estado. Hoje, de 15.600 presos que nós temos no sistema carcerário, mais de 6.000 são presos do tráfico. Presos com características federais, que deveriam estar em presídios federais e custeado pelo governo federal. Só esses 6.000 presos, o custeio deles, custam ao Mato Grosso do Sul mais de 130 milhões por ano. Recursos que são extremamente importantes e que poderiam estar sendo investidos na estruturação da nossa polícia, em mais policiais, em equipamentos, em armamentos e munições. Portanto, nós estamos cobrando do governo federal não apenas a presença do governo, ostensiva do governo federal. Os países desenvolvidos todos têm as suas fronteiras guarnecidas pela Polícia Federal. Né? Além da questão de guarnecer as fronteiras, que o governo não só construa presídio, mas mantenha esses presídios, principalmente aqueles presos federais. Nós não produzimos maconha, nós não produzimos cocaína, portanto, quem é preso no Mato Grosso do Sul carregando entorpecentes, traficando entorpecentes, na verdade são presos federais e deveriam estar presos e custeados pelo governo federal. E aí também abriria aí 6.000 vagas nos presídios do nosso estado, não é? Exatamente o que falta. Nós temos 7.000 vagas no nosso estado, em torno de 7.500 vagas, para 15.600 presos. Se eu tiro esses 6.000 presos que nós temos, 6.500, 6.300 presos do tráfico, eu teria o sistema carcerário do Mato Grosso do Sul extremamente organizado. Nós temos 3 presídios em construção na capital, vamos abrir aproximadamente aí 1.700, 2.000 vagas com esses 3 presídios, não é? Então nós estaríamos com o sistema carcerário no Mato Grosso do Sul absolutamente regular, se nós tivéssemos essa presença do governo federal. Secretário, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que a violência ela é consequência de alguma coisa. Né? A violência ela é consequência. A gente tem informações aqui deixa eu ver aqui, do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras,
que elenca aí Coronel Sapucaia, Mundo Novo, Paranhos e Ponta Porã, aqui no Mato Grosso do Sul, como principais entrepostos de contrabando, né, de entrada de contrabando. E é justamente o contrabando estirando o tráfico de drogas, o contrabando que eleva os maiores índices de desemprego nessas cidades, justamente porque são cidades onde tem baixa taxa de emprego, alta taxa de homicídios e altíssima evasão escolar. Então aí são ingredientes que fomentam a violência. A minha pergunta é a seguinte: existe entre a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação, as outras secretarias do governo, essa conversa para atuar em conjunto, para justamente, ao invés de ir lá precisa combater a violência que já existe, mas prevenir, não ter mais, poder não fomentar mais essa violência? Existe Carmen, essa conversa? Sua pergunta é muito importante. Eu estava fazendo uma palestra esses dias e me perguntaram quando que a polícia vai resolver o problema da violência. Eu respondi nunca, porque a polícia ela atua no secundário. As causas primárias da violência é o baixo investimento na questão de infraestrutura, na falta de geração de empregos na região de fronteira, na falta de desenvolvimento de políticas de relação internacional com esses países para que a cultura da maconha e da cocaína sejam substituídas por culturas sustentáveis, apoio aos países vizinhos, né? E no Brasil, no próprio Brasil, investimento na parte de saúde, educação, de infraestrutura. Nós dialogamos. A gente acabou de falar aqui que 70% dos desvios, né, da corrupção se dão justamente nessas áreas, em saúde e educação. Exatamente. A ministra Carmen Lúcia, ela numa palestra em Goiânia, ela falou de um dado assim assustador. No Brasil, se investe, em média, em um preso, por mês, R$ 2.400. E se investe em um aluno por ano, R$ 2.700. Então, há alguma coisa errada na pátria amada mãe gentil. Se nós gastamos R$ 2.700 com um aluno por ano e gastamos R$ 2.400 com um preso por mês, então há uma discrepância muito grande e isso já mostra e responde à sua pergunta. Então, na verdade, nós só vamos resolver o problema da violência ou diminuir, porque a violência ela é inerente à característica humana. O que nós podemos trabalhar é diminuí-la com os investimentos na parte de infraestrutura. E a região de fronteira merece uma atenção especial. Há um diálogo, sim. Há um diálogo na questão do saneamento. Os municípios de fronteira recebem investimentos hoje em saneamento. Há diálogo com a educação, com a saúde, na questão da evasão escolar. É muito interessante isso. Índice de evasão escolar e criminalidade são coisas que caminham juntos. Quanto maior o índice de evasão escolar, maior o índice de criminalidade. Então, há que se desenvolver políticas públicas dialogando, com interface entre essas diversas áreas. Trabalhando assim, nós vamos diminuir a violência. Enquanto nós não trabalharmos assim, nós vamos ficar enxugando gelo. É o que eu discuto muito na questão da segurança pública. Nós prendemos muito o quê? Mulas. Pessoas que transportam drogas. Você prende 10, tem um exército de 1.000 para substituir. Então nós temos que repensar essa questão. Nós temos que começar a fazer política de segurança pública de inteligência. Retardar flagrante, acompanhar essas pessoas, para onde estão. Por isso que nós estamos dialogando com o governo federal. Não adianta nós ficarmos aqui pura e simplesmente porque é muito simples, fecha as pontes. Você prenderia uma infinidade de pessoas. A questão central nós estamos resolvendo? Se aprende, por exemplo, armas no Rio de Janeiro e São Paulo, muito mais do que aqui. Significa que essas armas estão chegando no Rio e em São Paulo, ou pelo ar, chegando de avião, ou estão chegando pelos portos, de navios. Então, é preciso que o governo federal desenvolva uma política de segurança pública, não apenas localizada, mas um plano de segurança pública nacional, e é exatamente isso que nós estamos cobrando do ministro da Justiça, inclusive dialogando dentro da sua pergunta com os outros ministérios. Não pode ser apenas do Ministério da Justiça ou da Secretaria Nacional de Segurança Pública. É preciso de envolver o Ministério das Relações Exteriores, é preciso de envolver a questão de saúde, é preciso de envolver o Ministério da Agricultura. O governo federal precisa dialogar com os nossos países vizinhos,
Porque, na verdade, nós olhamos muito e questionamos muito a questão do Paraguai, a questão da Bolívia. Agora, na verdade, se eles produzem drogas, é porque nós temos um mercado consumidor efervescente aqui do lado brasileiro. Não é? Então é preciso que haja políticas públicas do lado de cá, mas também diálogo com o lado de lá, de relação internacional, porque não se concebe que países irmãos que recebem grandes investimentos do Brasil se comportem com o comportamento que nós temos na prática adotada da relação entre Brasil, Paraguai, Brasil e Bolívia. Secretário, não é um fenômeno local de Mato Grosso do Sul, mas está chegando agora, né? Retardado aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a influência do crime organizado no sistema carcerário. Aqui, praticamente toda semana tem uma notícia de uma ação do crime organizado, é o PCC, é outro nome que tem aí e tal. Isso preocupa muito, é claro, não só a segurança pública, mas preocupa toda a população, até porque o que o crime organizado decide lá dentro do presídio termina impactando aqui fora. Tem uma política, uma ação do governo do estado para refrear a atividade do crime organizado dentro dos presídios de Mato Grosso do Sul? Há uma ação muito forte do governo estadual e há também um diálogo muito forte com o governo federal, porque essas chamadas facções negativas, elas atuam em todo o território brasileiro. Nós tivemos recentemente a morte de um megatraficante, no Paraguai, e não sei se vocês se lembram, mas imediatamente causou repercussão no Rio de Janeiro. O Beltrame, secretário do Rio de Janeiro, disse que aquilo que ocorria em Ponta Porã, em Pedro Juan Cabaleiro, impactava violentamente o Rio de Janeiro, os morros Carioca e São Paulo. Na verdade, é uma rede, isso é o chamado crime organizado. E o governo federal, ao longo desse período, se comportou como se não existisse um problema. Na verdade, é preciso que haja integração. Nós estamos dialogando com o governo federal, tivemos a primeira reunião, está caminhando para a implantação do primeiro núcleo de inteligência voltado para a fronteira, e o embrião desse projeto é o Mato Grosso do Sul. Ele contempla não apenas a questão do tráfico internacional, da questão relacionada às drogas, às armas, a munições, tráfico de pessoas, mas também do combate ao crime organizado. É preciso que haja uma ação muito forte do governo federal para que nós possamos acompanhar essas chamadas facções negativas e, inclusive, criar sistema penal diferenciado. O grande problema que nós temos hoje, e eu tenho discutido muito, a sociedade precisa de conhecer melhor e discutir melhor a questão do sistema carcerário. O sistema carcerário no Brasil é absolutamente perverso. Ele não recupera, ele não ressocializa, ele não regenera, às vezes ele devolve para a sociedade preso muito pior do que quando entrou no sistema. Porque eu misturo preso de escassa periculosidade, Dona Maria, seu Joãozinho, seu Pedro, que às vezes, por ambição ou por dificuldade econômica, resolve transportar em um ônibus uma quantidade de drogas, ele é colocado dentro do sistema carcerário com presos de altíssima periculosidade e às vezes essas pessoas são capitaneadas pelo crime organizado. Então é preciso de que o Estado brasileiro ele procure não apenas prender, mas também procure criar sistemas penais diferenciados para que a pena possa cumprir a sua função. E se me permite aqui, passar aquela... É fácil para a pessoa localizar, Carmen, o número do e-mail. É asterisco, jogo da velha, 06... Asterisco. Jogo da velha. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Jogo da velha. É só colocar isso no celular, vai aparecer o número. Para quem não tem a nota fiscal aí, ou perdeu a nota fiscal... Deixa eu copiar. Então, tá ali, inclusive, para você que está nos assistindo... Asterisco... Jogo da velha. Jogo da velha. Jogo da velha. 06. 06. Jogo da velha de novo. Jogo da velha de novo. Para celular dual chip, são 2 e-mails, viu? Então é só para você não se assustar o seu celular dual chip. Eu digito isso no teclado. Vai fazer isso no teclado. Agora. Vai aparecer o número. Só não precisa divulgar o número do seu e-mail. São 8 horas mais 10 minutos. Secretário, eu recebo aqui, através do WhatsApp, um ouvinte nos perguntando o seguinte: por que todas as vezes que fazem pente fino se encontra tanto celular nos presídios? E aí ele faz uma pergunta que eu acho até difícil. Como é que chega esses celulares até os presos? Marquinhos, eu acho que o ponto central não é a quantidade de celular que entra dentro dos presídios.
A questão central é como que a questão econômica das operadoras prevaleceu sobre a questão do interesse público. Deveria ser obrigação das companhias telefônicas criar zona de sombreamento na região dos presídios. E é impressionante. Se você pegar, por exemplo, telefone na região dos parques dos poderes, é uma dificuldade imensa de sinal. Exato. Mas se você vai próximo ao presídio, a qualidade do sinal é extraordinária. E parece-me que é uma característica de todos os sistemas prisionais. Dá a impressão de que as companhias telefônicas vê dentro do sistema carcerário um negócio. Porque os presos têm tempo para ficar telefonando durante 24 horas por dia. Então, na verdade, o que nós temos cobrado do governo federal é que, na hora que o governo federal vai conceder, porque isso é uma permissão que o Estado dá para a operação de serviço telefônico, obrigue das companhias telefônicas a investir na questão do sombreamento. Porque se você cria zona de sombra na região do presídio, em cima, e hoje a tecnologia permite que você coloque, inclusive, dentro do sistema aquela região que você quer que fale. Por exemplo, na parte administrativa. É possível se fazer isso. Que se crie sombreamento. Acabando com isso, acaba com o mercado da entrada do celular, porque isso acaba sendo o mercado. E aí nós temos que avaliar se há conivência de quem trabalha dentro do sistema, que permite, na verdade acaba, quando você prende, você acaba fazendo o quê? Aprende o celular, você alimenta o comércio, porque ele continua entrando. Infelizmente, isso é uma coisa que nós temos que reconhecer. Agora, o que nós estamos trabalhando? Se você cria o sombreamento, pode entrar celular à vontade, porque não vai funcionar. Pode até levar para presentear. Exatamente, para presentear, porque ele não vai funcionar. Então, o que nós estamos discutindo com o governo federal vai além disso. É exatamente para que o governo federal, ele com recursos da União, custeie isso, porque são investimentos pesados para os estados fazer em relação a isso, ou obriga as operadoras, que eu acho que é o que deveria acontecer, já que elas oferem lucros fabulosos com a operação do serviço telefônico, assumam a responsabilidade de fazer sombreamento no sistema prisional. Como é que está esse assunto? Já avançado? Porque é uma preocupação, claro, da Secretaria de Segurança Pública e em todo o país, não é? E de que maneira resolver? O assunto está avançado junto ao governo federal? A informação do ministro Alexandre de Moraes e do secretário nacional de Segurança Pública é de que no diálogo com o Ministério das Comunicações está avançando e caminha exatamente para a mudança na legislação. O Supremo Tribunal Federal considerou as leis estaduais inconstitucional. Vários estados editaram leis estaduais obrigando as companhias telefônicas a fazer o sombreamento. Fizeram enquanto editava-se a lei, e o Supremo Tribunal Federal, há alguns meses, disse que as leis estaduais elas são inconstitucionais, porquanto competência para legislar sobre questão de telecomunicações pertence ao governo federal, e criou-se aí um vazio. E, na verdade, o serviço telefônico aí dentro do sistema prisional, infelizmente, por mais que se tenha os pentes finos, continua entrando e funcionando dentro do sistema prisional. Então o STF podia também legislar para as operadoras fornecerem, né, melhores serviços para os cidadãos, não até só para o Porque presídio. essa questão que o senhor falou aí do sombreamento, às vezes na sua região que você mora, onde você trabalha, e quando você liga para o operador para reclamar, aqui não pega. Aí ele diz o seguinte: não, é uma questão aí, é uma área de sombreamento, nós não temos como resolver, você, e paga a sua conta dessa maneira mesmo. Agora, com relação aos presídios... Lá no presídio continua funcionando. Marquinhos, faça uma experiência. Qualquer sistema prisional de qualquer cidade, isso é informação praticamente de todos os secretários de segurança, secretários de justiça do país. Praticamente em todas as regiões de presídio, o sistema de celular funciona uma perfeição. Impressionante. Na verdade, a qualidade do sinal é extraordinária. Você olha ali, está cheio. Ali a qualidade do sinal. No presídio. Você pega a região, por exemplo, do Parque dos Poderes, é uma dificuldade imensa para a gente poder falar no celular, na região, por exemplo, do Parque dos Poderes. Tem alguma coisa errada, E tomara né? que as operadoras, né, consigam aí se juntar e presentear o país com esse trabalho importante. E claro, olha, a população vai aí aplaudir e com certeza vocês vão, inclusive, aumentar vender aí. Mais, né? Vai vender mais, porque você está, de alguma forma, ajudando na segurança pública do país. Então, quem sabe vocês, de repente, aí não se juntam às grandes operadoras aí de telefonia celular e faça com que, né, nós tenhamos uma segurança melhor. Secretário, investimento em recurso humano, como é que Mato Grosso do Sul está fechando 2016?
Pergunta importante, Marquinhos, porque além do investimento que eu disse aqui em equipamentos, em viaturas, há um esforço muito grande do governador Reinaldo Azambuja em investir também em recursos humanos. Nunca se investiu tanto como se investiu nesse governo. Nós tivemos 1.776 pessoas chamadas para o concurso, foram 937 soldados, foram 164 bombeiros militares, 237 policiais civis e 438 agentes penitenciários que já estão trabalhando agora nesse mês de final de dezembro, janeiro. Eles já estão já na parte final da formação, totalizando 1.776 pessoas chamadas. E curso de formação, aperfeiçoamento, habilitação e especialização. Esses cursos, eles possibilitam que esses servidores, eles possam ter promoções. Foram 3.960 ao longo desses quase 2 anos de governo. E 4.874 servidores, PM, bombeiros, policiais civis, agentes penitenciários promovidos. Portanto, há um esforço muito grande. Avanços na questão salarial, sim, pequenos avanços, nós temos que considerar, e eu tenho dito isso, né, nós vivemos uma crise econômica sem precedentes, mas aqui no Mato Grosso do Sul o governo consegue, além de pagar os salários em dia, que na verdade deveria ser uma obrigação, é um fato que não deveria ser exaltado, porque pagar salário de seus servidores é obrigação de qualquer governo, mas Mato Grosso do Sul é uma exceção à regra, porque tem 20 estados da federação parcelando o salário de seus servidores. Além de pagar o salário em dia, o governo do Mato Grosso do Sul consegue, pelas medidas que tomou, fazer investimentos em segurança pública. São mais de 100 milhões do programa MS Mais Seguro, e do 2017 eu acredito que, apesar da crise que se apresenta também para 2017, num cenário ainda de recessão, nós conseguiremos ainda ter boas notícias de investimento para a segurança pública. E parece-me que no começo de 2017 também tem previsão de concurso para policial civil, não sei se militar, mas para policial civil nós já temos aí. Para a Polícia Civil, o edital já se encontra na Secretaria de Administração, acredito que publicado no mês de janeiro, 50 vagas para delegados, 150 vagas para escrivães e 100 vagas para agentes. E aí, Marquinhos, uma questão importante, nós lançamos um programa Mãos que Constrói. Ele utiliza a mão de obra carcerária para a reforma de prédios públicos, iniciando pelo 4º DP. Acredito que mais 40 dias, 50 dias nós teremos a obra terminada. Acredito que esse seja um projeto muito importante, porque ele possibilita a remissão, cada 3 dias trabalhado, ele possibilita a diminuição de 1 dia de pena. Esse programa, ele está sendo acompanhado pelo Sistema S, pelo Senai, certificando encanadores, eletricistas, pintores, qualificando mão de obra para o mercado e possibilitando a ressocialização. A gente quer que essas pessoas que estão trabalhando na recuperação de delegacias, de quartéis, de estruturas do poder público, possam qualificados perceber que lá fora existe um mercado e que ele pode, de forma lícita, poder trabalhar, sustentar sua família com dignidade, sem recorrer a meios criminosos para poder crescer na vida. O pessoal que faz a manutenção do Parque das Nações Indígenas são do sistema penitenciário, do né? Sistema semi-aberto, semi-aberto. Nós utilizamos essa mão de obra e acredito que a gente precisa de estimular. Porque se nós falamos em recuperação e ressocialização, precisa de possibilidade de que o egresso do sistema carcerário ele possa também exercer uma atividade lícita, porque se ele não exerce uma atividade lícita, ele vai voltar inexoravelmente para a criminalidade. Bem, nós estamos conversando com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, o deputado estadual licenciado José Carlos Barbosa, o Barbosinha. Nós falamos dos investimentos, e aí o senhor falou da delegacia, do 4º DP. Como é que está hoje a situação das delegacias, dos postos policiais? Não é? Melhorou com relação ao que foi recebido? Porque se reclamava muito de algumas delegacias, olha, nós não temos nem como atender a população, delegacia muito ruim no sistema. E hoje, como é que está com essas reformas, secretário? Precisa ser melhorado. Esse é um trabalho que ele
vai passar pelo governo Reinaldo Azambuja, nós temos que continuar investindo. Isso é segurança pública. Eu penso que as autoridades políticas começam a perceber que segurança pública não é gasto, segurança pública é investimento. E a população coloca isso. Quando a gente ouve as pesquisas, ao lado de saúde, ou às vezes até passando pela saúde, segurança pública é um tema reivindicado pela população. Sim. A população quer ver a presença da polícia. E eu acho isso muito importante, porque não é a polícia que amedronta, que aterroriza, é a polícia que tranquiliza a população. E eu tenho dito sempre que não há presença mais viva do Estado do que aquela que é manifestada na farda, na viatura, na motocicleta. Então, eu digo sempre, como que a gente quer que esse Estado se apresenta? Numa viatura velha, num carrinho que o policial vai empurrando, ou numa viatura possante, numa motocicleta grande, com um policial ali bem armado? Porque, na verdade, esse é o papel da presença do Estado, da polícia ostensiva, da polícia preventiva, mas, sobretudo, da polícia cidadã, né? É o braço forte, mas também a mão amiga, que a população tenha confiança, que o menino da escola tenha confiança em ver numa farda, num distintivo ou numa viatura da polícia a presença firme do Estado pacificadora, trazendo paz social. A gente precisa continuar investindo na questão humana, mas também na questão de infraestrutura, e esse projeto Mãos que Constrói, o objetivo é exatamente isso, melhorar as nossas estruturas das delegacias, dos quartéis, dos agrupamentos de bombeiros. Agora, isso é um processo, porque ele, na verdade, ele tem que ter seu segmento. Secretário, nós falamos aí do investimento com relação aos cursos para os policiais, porque nós também sabemos da importância, não é, desses cursos para melhor preparar o nosso policial e também o atendimento hoje feito nas delegacias. Porque eu sempre falo aqui, quando você vai num posto de saúde ou numa delegacia, não é para bater papo, não é para contar piada, é porque algum problema você tem e, claro, e nós precisamos que a pessoa esteja preparada para o atendimento. Primeiro, com relação aos cursos, como é que está a polícia do nosso estado? Está bem preparada? Bem preparado. Nós temos procurado investir muito na formação dos nossos policiais, e é por essa razão que, mesmo nesse cenário de violência, na questão do mapa da violência no Brasil, Mato Grosso do Sul é o terceiro estado da federação com menor índice de violência. Significa que é o terceiro estado melhor para se viver quando se fala na questão de violência. Nós investimos muito em curso para formação de sargentos, soldados, curso para formação de oficiais, curso para formação de cabos, agentes penitenciários, enfim, nós temos procurado criar o estímulo dentro. Nós tínhamos aí, Marquinhos, policial com mais de 20 anos, 25, 26 anos, soldado. Exato. Sem possibilidade de ascensão na carreira. Então, tem se procurado, nesse governo, corrigir essas distorções e fazer com que possa o policial aspirar o crescimento na carreira profissional através dos cursos de formação. Creio que esse seja um estímulo muito importante, que faz com que, naqueles números que eu falei anteriormente aqui, são 3.960 servidores da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, aí de policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários, 3.960 que tiveram curso de formação ao longo desses quase 24 meses de governo. E 4.874 foram promovidos. Se corrigiu distorções e injustiças gritantes de, por exemplo, pessoa que estava há 26, 27 anos na Polícia Militar, sem oportunidade aí de ter a formação. Aliás, 19 anos, né? 18, 19 anos aí de policiais aí, não tinha possibilidade de ascensão profissional dentro da carreira. Agora, secretário, com relação ao atendimento 190 e também nas delegacias, parece-me que o governo do estado, através da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, está trabalhando para que, neste primeiro momento, se coloque pessoas, não é, civis para fazer esse primeiro atendimento, para melhorar, inclusive, né, colocar ali o policial mais na área, mesmo na rua, através do 190, e nas delegacias um atendimento, agilizar mais o atendimento. Isso é possível? Na verdade, isso é uma falha grave que ocorreu no governo do Mato Grosso ao longo dos anos. A falta de investimento no administrativo.
pensa-se muito na ponta, no serviço de ponta, e esquece que para que o serviço possa fluir, o investimento no administrativo é fundamental. E, na verdade, acabou praticamente com a carreira do administrativo na área da segurança pública. Hoje, se você pegar a secretaria, a parte administrativa da secretaria, ela funciona, na sua grande maioria, com mão de obra, ou de policiais civis, de policiais militares, ou de bombeiros militares. Esse policial treinado, qualificado para poder atuar na rua, para atuar na ponta, ele fica fazendo trabalho administrativo. Nós estamos dialogando, buscando com o governo do estado para que nesses postos administrativos a gente possa ter mão de obra administrativa. E no 190 não é diferente. O que nós precisamos de ter no 190 é a presença do policial, sim, do bombeiro militar, do policial civil, do policial militar, para coordenar as equipes. Sim. Mas necessariamente eu não preciso de ter do outro lado, atendendo o telefone, fazendo aquele atendimento, um policial militar, não é? Na verdade, eu posso ter ali um civil treinado, supervisionado pela presença de um oficial ou de um policial bem preparado, que numa necessidade ele vai estar ali para poder dar o suporte. Eu acredito que nós teríamos uma mão de obra considerável para nós colocarmos nas ruas, atuando na atividade fim para a qual ele foi treinado. Você investe muito na formação de um policial, são investimentos pesados que você faz para formar um bombeiro militar, um policial civil, um agente penitenciário, um perito técnico, para você colocar esse sujeito mexendo com carimbo, carregando papel e tudo mais. Então, na verdade, houve uma distorção. Né? Na verdade, nós poderíamos, às vezes, com o salário de um servidor desses, eu poderia colocar aí 6, 7, 8 administrativos cumprindo aquela função. Nós estamos procurando corrigir isso. Só que, na verdade, tudo depende de concurso. E nós estamos trabalhando, seja pela contratação emergencial, seja pela questão do concurso, que o Estado repense a questão do administrativo. Quando eu tenho uma viatura lá na ponta trabalhando, funcionando, eu preciso ter alguém cuidando do papel, da parte administrativa, e no serviço público o papel é fundamental. Portanto, investir no administrativo é realmente uma necessidade. Secretário, rapidinho. A violência contra a mulher. A violência contra a mulher está, cada dia que passa, aumenta, né? A gente sabe que o governo tem um atendimento razoável, quase bom, aqui em Campo Grande. Como é que está a preocupação do governo, da sua secretaria, com relação à violência contra a mulher? A questão do feminicídio, ela impacta violentamente a questão da segurança pública, e no Ministério da Justiça discute muito programa nacional. Na verdade, aqui em Campo Grande, nós temos aqui registros, aumento dos registros da violência em relação à mulher. Agora, nós analisamos que muito dessa questão dos números é exatamente pela facilidade. Mato Grosso, em Campo Grande, foi a primeira casa da mulher brasileira. Então há toda uma estrutura de apoio à mulher, para que ela possa se sentir empoderada e com coragem para denunciar os agressores. Os índices aumentam, os índices, exatamente. A segurança que a mulher tem. Quanto mais eu facilito, e na verdade o governo federal está enxergando isso, quanto mais você não tem delegacia da mulher, você não tem um atendimento especializado, a mulher se retrai. A violência aumenta e a mulher ela acaba se retraindo e denunciar o agressor. O que nós temos procurado é exatamente dar todo o apoio para que essa questão da violência ela possa diminuir. Efetivamente aqui nós temos altos índices ainda de violência contra a mulher. Há um trabalho muito grande desenvolvido pela Luciana Zambuja, faz um trabalho extraordinário, o trabalho da Casa da Mulher Brasileira, um trabalho muito importante, a Casa da Acolhida, né, que aquelas mulheres de risco, né, elas possam se sentir encorajadas em denunciar os seus agressores. E a gente precisa realmente de acabar com essa cultura da violência. Isso também não é um trabalho apenas que se desenvolve no trabalho de repressão. É preciso que a cultura machista seja trabalhada desde os primeiros dias no ambiente escolar. É fundamental que se trabalhe na questão escolar, na questão das creches, o respeito, né, às diferenças e principalmente o respeito que se deve ter num regime de convivência harmônica. Nós temos em algumas regiões do estado essa cultura machista muito aflorada e obviamente que não pode ser só um trabalho de repressão, é preciso que haja um trabalho integrado. Bem, quero agradecer a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, deputado estadual licenciado José Carlos Barbosa, pela entrevista, pelos esclarecimentos.
à população, parabenizá-lo pelo trabalho realizado, né, numa pasta difícil, que é a pasta da segurança pública, e esperar que 2017 nós tenhamos aí, né, colher mais frutos com relação aos investimentos e também, claro, diminuir aí o índice de criminalidade no nosso estado. Parabéns pelo trabalho, secretário. Marquinhos, muito obrigado. Desejar a todos vocês um final de ano de muita paz, de muita saúde junto à família, e que 2017 possamos continuar firmes com saúde. Eu acho que saúde é o ponto fundamental. Segurança pública é uma pasta densa, espinhosa, é um grande desafio, talvez o maior desafio que eu tenha já abraçado na minha vida, mas assim com muito entusiasmo. Eu tenho a satisfação de poder dizer que eu trabalho com a melhor polícia do Brasil, com os melhores técnicos do Brasil em área de segurança pública. Isso me dá a segurança e a certeza que nós estamos no caminho certo para 2017. Feliz 2017, muita paz, muita saúde para todos vocês, que possamos continuar juntos.